Todos os relatos contados nesse vídeo são reais. Os nomes foram alterados para preservar as identidades dos mesmos. Olá, amigos do canal Zona do Medo. Quero compartilhar esse relato com vocês, algo que nunca contei para ninguém. Não vou mentir, isso me assombra até hoje. Eu sou o João, um caminhoneiro com mais de 30 anos de estrada. Passei minha vida inteira atrás do volante, percorrendo cada canto do Brasil, desde as rodovias mais movimentadas até os caminhos mais isolados. Nasci e cresci em uma pequena cidade do interior de Minas Gerais, onde o trabalho era duro e as oportunidades escassas. Desde jovem, a estrada me chamou, oferecendo uma fuga da monotonia e a promessa de aventuras sem fim. Me tornei conhecido entre meus colegas de profissão como alguém que encarava qualquer rota, por mais desafiadora que fosse. Já enfrentei tempestades, deslizamentos e até assaltos, mas nunca pensei que algo sobrenatural pudesse me atingir. No entanto, aquela noite na BR-116, conhecida entre os caminhoneiros como Estrada dos Mortos, mudou tudo. Era uma noite de lua cheia quando saí de São Paulo com destino a Porto Alegre, transportando uma carga de alimentos. A viagem era longa, mas eu estava acostumado com o cansaço e a solidão das noites na estrada. Desde que minha esposa, Marta, faleceu há 5 anos, os quilômetros intermináveis e o ruído constante do motor eram minha única companhia. Sempre achei que preferia assim, até aquela noite. Por volta das 2 da manhã, algo no ar parecia diferente. Havia uma sensação pesada, como se algo ruim estivesse prestes a acontecer. O céu estava limpo, mas uma neblina espessa começou a surgir do nada, obscurecendo a visão. Foi então que notei uma figura à beira da estrada. Era uma mulher com um vestido branco sujo e rasgado, acenando desesperadamente. Parei o caminhão pensando que ela precisava de ajuda. Abri a porta e perguntei se queria uma carona. Ela não respondeu, apenas subiu na cabine. Seus olhos estavam fixos no horizonte, como se estivesse em transe. Seu silêncio era perturbador, mas continuei dirigindo, tentando ignorar o desconforto crescente. Conforme seguíamos viagem, tentei puxar conversa, mas ela permanecia em silêncio absoluto. Comecei a perceber algo estranho. A temperatura dentro da cabine começou a cair rapidamente, a ponto de eu ver minha própria respiração no ar. Um cheiro forte e metálico de sangue tomou conta do ambiente, invadindo minhas narinas e revirando meu estômago. Olhei para a mulher e vi que suas mãos estavam cobertas de sangue, gotejando lentamente no tapete do caminhão. "Você está bem?" Perguntei, minha voz tremendo de medo. Ela virou a cabeça lentamente na minha direção, e seus olhos, antes fixos e vazios, agora estavam completamente negros. Um grito estridente saiu de sua boca, um som que não parecia humano, ecoando pela cabine e me deixando com um medo inimaginável. O caminhão começou a balançar violentamente, como se estivesse sendo sacudido por uma força invisível. Tentei manter o controle do veículo, mas era impossível. A mulher começou a rir, uma risada insana que me fez arrepiar até os ossos. Senti algo gelado tocar meu pescoço, e quando olhei pelo retrovisor, vi um homem ensanguentado, com as tripas para fora, no banco de trás, com os olhos vazios e um sorriso macabro. Pisei fundo no acelerador, tentando fugir daquela visão horrível. Quanto mais rápido eu dirigia, mais a estrada parecia se estender infinitamente. Os gritos e risadas preenchiam a cabine, e o cheiro de sangue se intensificava, quase me sufocando. O desespero tomou conta de mim, e comecei a rezar, pedindo para que aquilo fosse apenas um pesadelo. De repente, o caminhão parou bruscamente, como se tivesse batido em algo. A mulher e o homem desapareceram, e eu me vi sozinho, suando frio e com o coração disparado. Olhei para fora e vi que estava sozinho, parado no meio da estrada. As figuras assustadoras tinham desaparecido. Finalmente, me deixaram em paz. Meu coração ainda batia rápido. Eu nunca tinha visto nada parecido. Tentei usar o GPS,
mas ele estava sem sinal. Nada funcionava. Dirigi por alguns quilômetros. A estrada parecia não ter fim. A escuridão era profunda e a neblina densa. Então vi um posto de gasolina. Estacionei e desci do caminhão. Minhas pernas estavam tremendo. Entrei na loja de conveniência. Pedi uma água ao atendente, um homem de meia idade, com um olhar cansado. Enquanto bebia, contei a ele o que tinha acontecido comigo. Contei sobre as figuras estranhas e o cheiro de sangue. Ele me ouviu com atenção e depois falou sobre a fama da BR-116. Disse que aquela estrada tinha uma história horrível. Nos anos 90, a BR-116 era usada por traficantes de órgãos. Muitas pessoas foram sequestradas e mortas. Os corpos foram enterrados nas redondezas, mas muitos nunca foram encontrados. As almas dessas vítimas não conseguem descansar e assombram a estrada. Motoristas relatam ver fantasmas e ouvir vozes, assim como eu. Suas palavras me deixaram arrepiado. Eu estava dirigindo por uma estrada assombrada por vítimas de crimes horríveis. Pensei nas figuras que vi na estrada e no homem ensanguentado no banco de trás do caminhão. Eram essas almas perdidas buscando justiça ou vingança? Depois de ouvir a história, senti o peso do cansaço. O atendente me ofereceu um quarto nos fundos da loja para descansar. Aceitei. O quarto era simples, com uma cama e uma cadeira. Deitei e tentei dormir, mas as imagens horríveis voltavam sempre que fechava os olhos. Sonhei com os olhos vazios e sorrisos macabros das assombrações. Seus gritos ecoavam na minha cabeça. Depois de acordar, agradeci ao homem que me ajudou no posto de gasolina. Dei um dinheiro para ele como forma de agradecimento. Subi no caminhão determinado a terminar minha rota. Precisava levar a carga de alimentos até Porto Alegre. A estrada ainda estava com neblina, mas a luz do dia já começava a aparecer. Liguei o motor e segui viagem, com o coração pesado, mas decidido a chegar ao destino. A BR-116 parecia mais sombria do que nunca, mas continuei. Cada quilômetro percorrido me afastava um pouco mais dos horrores da noite anterior, mas o medo ainda me acompanhava. Depois de muitas horas na estrada, avistei as luzes de Porto Alegre. O alívio foi imenso. Cheguei ao destino e descarreguei a carga, sentindo um peso sair dos meus ombros. Tinha conseguido completar a rota, apesar de tudo. Nos dias seguintes, tentei esquecer o que aconteceu, mas algo tinha mudado em mim. Cada vez que começava uma nova rota, sentia um cheiro estranho no caminhão. Um cheiro de sangue forte e penetrante que parecia vir de todos os cantos. Limpei o caminhão várias vezes, mas o cheiro persistia. Com o tempo percebi que o cheiro não era real. Era uma lembrança, um fantasma que me assombrava. As figuras que vi na estrada, os gritos e os olhares vazios, tudo isso tinha deixado uma marca profunda em mim. E agora, o cheiro de sangue era um lembrete constante do que vivi naquela noite. Cada viagem era um desafio. Tinha que lutar contra o medo e as memórias horríveis. Mas continuei. Precisava trabalhar. Precisava viver. A estrada era minha vida e não podia deixar que o medo me paralisasse. Eu e minha esposa sempre escutamos os relatos desse canal. Quando estamos viajando pelas estradas, resolvemos então contar nossa história para vocês. Meu nome é Roberto, sou caminhoneiro e viajo pelo Brasil inteiro. Minha esposa, Clara, sempre me acompanha nas viagens. Clara e eu nos conhecemos na estrada. Ela trabalhava em uma lanchonete de beira de estrada e desde que nos casamos, nunca mais nos separamos. Amamos a liberdade e a aventura que a vida na estrada proporciona, mas também sabemos dos perigos e dos horrores que podem surgir a qualquer momento. Numa dessas noites estávamos na BR-101, uma rota conhecida por ser perigosa. Já era madrugada quando decidimos parar para comer. Vimos um posto de gasolina e resolvemos parar. O lugar era meio sinistro, com uma iluminação fraca que deixava tudo com um ar sombrio. Estacionei o caminhão e descemos, sentindo o vento frio da noite. O silêncio era perturbador.
Não tinha nada nem ninguém por perto. Entramos na lanchonete do posto e fomos atendidos por um homem com cara fechada. Ele mal olhava para nós e respondia com poucas palavras. O lugar estava vazio, exceto por 2 crianças sentadas sozinhas em uma mesa no fundo. Elas estavam muito quietas, o que chamou a atenção de Clara. "Roberto, você viu aquelas crianças?" Ela perguntou com um tom de voz preocupado. Olhei na direção que ela indicava e vi as 2 meninas. Eram pequenas, com roupas simples e rostos pálidos. Algo nelas me deixou inquieto, mas tentei ignorar. Pedi 2 sanduíches e um café para nós. Enquanto esperávamos nossa comida, Clara não parava de olhar para as crianças. "Será que estão sozinhas?" Ela murmurou preocupada. Concordei que era estranho, mas pedi que não se preocupasse tanto. Finalmente, o atendente trouxe nossos sanduíches e café. Sentamos em uma mesa próxima à porta, de onde podíamos ver as crianças. Elas não se moviam, nem falavam, apenas olhavam para a frente com um olhar vazio. O ambiente estava pesado e uma sensação ruim pairava no ar. Clara, com seu coração bondoso, não conseguia ignorar. "Vou falar com elas", disse levantando-se. Tentei segurá-la, mas ela já estava determinada. Clara se aproximou da mesa e falou suavemente com as meninas. Elas levantaram os olhos lentamente, mas não disseram nada. Voltei meu olhar para o atendente, que nos observava de longe com uma expressão estranha. Sentia que algo estava muito errado naquele lugar. Decidi levantar e ir até Clara. Quando cheguei perto das crianças, senti um frio intenso. Elas tinham um olhar estranho, vazio, quase como se não estivessem realmente ali. "Clara, vamos voltar para nossa mesa", falei, tentando afastá-la das crianças. Mas antes que pudéssemos nos mover, uma das meninas finalmente falou. "Vocês não deveriam estar aqui", disse ela com uma voz baixa e perturbadora. Clara olhou para mim, assustada. O pânico estava claro em seus olhos. Sabia que algo estava definitivamente errado e que não deveríamos ter ficado ali mais um minuto. Sem hesitar, peguei Clara pela mão e a conduzi de volta para nossa mesa. Precisávamos ir embora o mais rápido possível. Mas antes que pudéssemos sair, o atendente que estava atrás do balcão começou a gritar, e a situação tomou um rumo ainda mais sinistro. Com um tom de voz frenético, ele berrava para nós. "Saiam de perto dessas crianças! Saiam agora ou vou matar um de vocês!" O jeito como ele falava era horrível. Parecia que ele estava possuído por alguma coisa maligna. Tentei pedir para ele abaixar o tom, mas a situação estava fora de controle. Clara estava em choque, e eu também não conseguia acreditar no que estava vendo. As crianças continuavam lá, paradas, imóveis, com aqueles olhares vazios e assustadores. O atendente então se aproximou de uma das crianças e começou a sussurrar palavras em seu ouvido. O tom de sua voz era quase imperceptível, mas o ambiente se tornou ainda mais tenso. Em questão de segundos, a menina levantou-se de repente. Seus movimentos eram estranhos, como se ela estivesse possuída. A cabeça dela se virava de maneira anormal, e seu corpo se contorcia de forma grotesca. Ela começou a correr em nossa direção, com um grito horrível que fez o sangue gelar. A outra criança logo fez o mesmo, levantando-se com uma rapidez assustadora e imitando a mesma movimentação perturbadora. O atendente, agora com um sorriso maligno estampado no rosto, apenas observava. Seus olhos estavam cheios de uma maldade que eu nunca havia visto antes. O terror se instalou completamente. Puxei Clara pelos braços e corri o mais rápido que pude em direção ao caminhão. Quando finalmente chegamos ao caminhão, Clara estava agitada, respirando com dificuldade e completamente aterrorizada. "Roberto, o que foi aquilo? Não pode ser real." Ela tremia, e eu também estava em choque. Não conseguia entender o que tinha acabado de acontecer. O que era aquela possessão das crianças? E o que significava o comportamento do atendente? Fechei a porta do caminhão com um estrondo e liguei o motor. Aceleramos para longe do posto, o mais rápido possível. A estrada parecia interminável, e a sensação de estar sendo perseguido não me abandonava.
Dentro do caminhão, Clara e eu tentávamos processar o que acabou de ocorrer. Depois de rodar por algumas horas, finalmente encontramos uma pousada. O lugar parecia acolhedor e seguro. Uma pausa bem-vinda após a experiência horrível que acabáramos de passar. Clara estava visivelmente abalada, e eu sabia que precisávamos de ajuda para entender o que realmente aconteceu. Entrei na recepção e pedi informações sobre o posto de gasolina onde havíamos parado. A recepcionista, uma mulher com um olhar cansado, balançou a cabeça e disse que não sabia de nada sobre o posto ou as crianças que mencionamos. O desânimo me envolveu, mas Clara insistiu que devíamos fazer algo a respeito. Roberto, precisamos chamar a polícia, disse Clara com uma determinação que eu não tinha no momento. Aquelas crianças... Não podemos simplesmente esquecer isso. E se houver mais alguma coisa acontecendo lá? Ainda chocado, decidi seguir o conselho de Clara. Liguei para a polícia e expliquei rapidamente a situação, pedindo para que enviassem uma equipe até o posto de gasolina. Enquanto aguardávamos a chegada dos policiais, Clara permaneceu na pousada, tentando se acalmar e processar o que havia acontecido. Quando os policiais chegaram, eu os conduzi de volta ao caminhão e os levei até o local do posto. A viagem foi tensa e silenciosa, com os pensamentos girando na minha mente. Chegamos ao local indicado, mas, para nossa completa surpresa, não havia nenhum sinal do posto. Não havia posto de gasolina, lanchonete, nem mesmo uma pista de onde o lugar poderia ter estado. O que restava era apenas uma estrada deserta e uma área abandonada. Os policiais começaram a me fazer uma série de perguntas. Suas expressões eram de ceticismo e curiosidade. Perguntaram sobre o que havíamos visto, se tínhamos bebido ou usado drogas. Também me pediram um teste de embriaguez, o que me deixou ainda mais frustrado. Os policiais passaram a noite investigando a área, mas não encontraram nada que confirmasse nossa história. Eles estavam convencidos de que algo estava errado conosco. Finalmente, depois de horas de inatividade e perguntas, o veredito foi dado. Clara e eu éramos considerados embriagados, drogados ou apenas loucos. Voltamos para a pousada com o peso da frustração e do medo ainda sobre nossos ombros. O que tinha acontecido era incompreensível. A lanchonete e as crianças haviam simplesmente desaparecido, como se nunca tivessem existido. A ideia de que estávamos sendo considerados insanos apenas aumentava. Depois de passar o dia na pousada, Clara e eu decidimos que era hora de seguir viagem. O lugar tinha sido acolhedor, mas não conseguia tirar o terror daquela noite da nossa mente. Saímos da pousada e voltamos para o caminhão. Vamos, Roberto. Precisamos deixar isso para trás, disse Clara tentando parecer corajosa. Dirigi pela estrada e o caminho parecia interminável. A sensação de que algo estava errado ainda pairava no ar. O que eram aquelas crianças? E o que tinha acontecido com o posto e o atendente? Era como se tudo tivesse desaparecido sem deixar rastros. Enquanto dirigíamos, o medo daquela noite continuava a nos assombrar. As perguntas sem respostas e o desaparecimento do posto faziam tudo parecer um pesadelo. Finalmente chegamos ao nosso destino. A vida continuava, mas a experiência havia mudado algo dentro de nós. Cada nova estrada parecia carregar um lembrete daquela noite horrível. Sabíamos que a estrada podia esconder muitos mistérios e que nem todos os postos são apenas lugares para descanso. Olá a todos do canal. Me chamo Ricardo, um caminhoneiro que passa a maior parte do tempo na estrada. Sem muita enrolação, vou contar para vocês o evento mais sinistro que me aconteceu. Uma noite, enquanto dirigia pela BR-262, decidi parar para descansar em um posto de gasolina. O lugar estava tranquilo e eu estava pronto para um café e uma pausa antes de continuar. Foi quando vi um jovem parado perto da bomba de combustível, carregando uma mochila grande e parecendo cansado.
Ele estava com um olhar de cansaço, e ao perceber que ele não parecia ter como continuar a viagem, ofereci uma carona. O rapaz, que se apresentou como Lucas, parecia aliviado e aceitou com gratidão. Ele se acomodou no banco do passageiro e começou a contar sua história. Lucas era um mochileiro que havia decidido percorrer o Brasil de norte a sul. Ele falou sobre as aventuras e os lugares interessantes que havia visitado, mas sua voz carregava um tom de preocupação que logo me chamou a atenção. Você parece um pouco preocupado, Lucas. O que aconteceu? Perguntei, tentando puxar conversa. Ele olhou para mim com uma expressão séria. Eu estava viajando por uma região meio isolada e algo muito estranho aconteceu. Estava acampado perto de uma estrada deserta quando, no meio da noite, ouvi barulhos estranhos. O jovem começou a descrever a noite aterrorizante que teve. Ele disse que no início pensou que fossem apenas animais. Mas conforme os barulhos se aproximavam, ele começou a sentir uma presença estranha. Eu ouvi passos, e não eram passos normais. Pareciam pesados, como se alguém estivesse andando com botas grandes, arrastando os pés. A história de Lucas se tornava cada vez mais assustadora. Ele contou que quando decidiu verificar o que estava acontecendo, viu figuras sombrias se movendo entre as árvores. Eram sombras que pareciam estar se aproximando do meu acampamento. Eu não conseguia ver detalhes, mas as formas eram claramente humanas. Ele disse que, para se proteger, pegou uma lanterna e iluminou a área ao redor. Quando a luz bateu nas sombras, elas simplesmente desapareceram. Eu fiquei paralisado, sem saber o que fazer. Pensei que estava imaginando coisas, mas o medo era real. De repente, Lucas parou de falar e se contorceu na cadeira do caminhão. Minhas costas estão doendo muito, Roberto. Você pode dar uma olhada para mim? Ele levantou a blusa e se virou para mim. O que eu vi me deixou completamente horrorizado. Havia um rasgo enorme em suas costas, uma ferida que parecia ter sido feita por uma garra afiada. O corte era profundo e largo, e o sangue ainda estava escorrendo. Era impossível não pensar que alguém não sobreviveria a uma ferida daquela gravidade. Meu coração disparou. Desliguei o caminhão imediatamente. Lucas, esse corte é sério. Você não pode deixar isso assim. É muito perigoso. Você pode perder muita sangue e acabar morrendo se não receber ajuda. Lucas parecia curioso, quase como se estivesse tentando entender o que estava acontecendo com ele. Você pode tirar uma foto e mostrar para mim? Eu quero ver o que está acontecendo. Puxei meu celular e tirei uma foto do corte nas costas dele, tentando me acalmar enquanto fazia isso. Quando terminei, virei o celular para mostrar a imagem a Lucas, mas para meu terror, a foto não mostrava o ferimento. Em vez disso, a câmera capturou apenas a porta do caminhão e uma parte da cabine. Lucas estava completamente invisível na imagem. O pânico tomou conta de mim. Isso não pode estar certo. A câmera não capturou nada. Só vejo a porta e o interior do caminhão. Lucas olhou para mim com uma expressão de medo e confusão. O que você quer dizer? Tire a foto de novo. Eu tentei tirar outra foto, mas o resultado foi o mesmo. Nada de mostrar Lucas na foto. A sensação de que algo estava muito errado se intensificava. Como era possível que a câmera não estivesse registrando o que estava bem diante dos meus olhos? O que está acontecendo? Eu pensei, enquanto meu corpo estava coberto de suor frio. O terror me envolveu, e o medo se misturava com a confusão. A sensação de estar envolvido em algo muito além da compreensão era esmagadora. Decidi que o melhor seria procurar ajuda imediatamente. Lucas, precisamos sair daqui e encontrar um hospital. Esse ferimento é sério e não podemos esperar mais, disse enquanto tentava programar o GPS para o hospital mais próximo. Enquanto eu estava ocupado com o GPS, Lucas começou a chorar. Seu desespero era palpável. Está doendo muito, está doendo demais, ele gritava. Tem alguém me seguindo e estou com muito frio. A situação estava se tornando cada vez mais confusa e assustadora.
De repente, Lucas saiu do caminhão correndo desesperado para uma mata fechada. "Lucas, espere!" gritei, descendo rapidamente do caminhão. Corri atrás dele, tentando alcançá-lo. Lucas estava se afastando rapidamente e o terreno estava difícil para correr. A noite estava escura e o frio parecia se intensificar. Gritava para ele parar, tentando convencê-lo a voltar. "Lucas, pare! Eu quero te ajudar! Vamos encontrar um médico!" Após alguns minutos de corrida exaustiva, Lucas sumiu misteriosamente quando chegou perto de uma porteira velha, em uma trilha que parecia mais uma rota para aventureiros. Ao redor da porteira havia várias velas queimadas, flores murchas e cartas. No meio disso tudo havia uma foto colada com fita. A foto era de Lucas, o mesmo rapaz que estava comigo no caminhão. O pânico tomou conta de mim. A cena era surreal e aterrorizante. Tremendo, processei o que estava vendo. A pessoa com quem eu tinha estado, o mesmo rapaz no caminhão, era o mesmo que estava na foto, e ele parecia estar morto há algum tempo. De repente, uma sensação de pavor e desespero tomou conta de mim. O que era aquela trilha? Parecia como se o lugar fosse um tipo de memorial. Com medo de ficar mais tempo naquele lugar, decidi voltar correndo para o caminhão, na esperança de encontrar uma explicação ou, pelo menos, um pouco de segurança. Quando voltei para o caminhão, estava desesperado e com a mente cheia de perguntas sem resposta. A estrada parecia ainda mais sombria. Liguei o caminhão e saí em alta velocidade, procurando um lugar seguro para parar. Encontrei um posto de gasolina a poucos quilômetros e parei rapidamente. Desci do caminhão, tentando controlar a respiração e o medo que ainda me envolvia. Precisava de um café para clarear a mente, mesmo que não fosse capaz de apagar a imagem aterrorizante que acabara de presenciar. Enquanto esperava o café, peguei meu celular e comecei a pesquisar sobre acidentes e mortes na região. Meu coração disparou quando encontrei uma notícia antiga que relatava a história de um jovem chamado Lucas. O artigo descrevia como ele havia sido encontrado morto na estrada onde eu tinha parado o caminhão. A reportagem dizia que Lucas foi encontrado com ferimentos graves e rastros de sangue que indicavam que ele tinha sido arrastado da trilha até a estrada. A causa oficial da morte foi declarada como ataque de animal selvagem. Mas conforme eu lia, uma sensação de desconforto profundo se instalava. O relato parecia estar cobrindo algo mais sinistro. Eu sabia, no fundo, que havia algo errado com essa explicação. Não conseguia esquecer a foto, as velas e o culto ao redor da porteira. A verdade estava envolta em mistério e medo, e a sensação de que algo muito mais maligno estava em jogo não saía da minha mente. Com o café quente nas mãos e a mente atordoada, eu sabia que não podia fazer mais nada. A verdade sobre o que aconteceu com Lucas provavelmente permaneceria um enigma. O que quer que tivesse acontecido, eu sabia que nunca mais veria aquela estrada e Lucas novamente.